Carta Política do Encontro Raízes Rio de Janeiro. Nos dias 6, 7 e 8 de junho de 2021, estiveram reunidos virtualmente no Raízes RJ, Encontro Conhecimentos e Práticas de Cuidado das Comunidades Tradicionais, um público específico formado por detentores de saberes e práticas tradicionais em saúde, composto por raizeiras, benzedeiras, mateiros e curadores, representantes dos grupos quilombolas, povos originários, guaranis e pataxós, povos de terreiro, de religiões de matriz africana, umbanda e candomblé, assentados e acampados rurais, com vínculos ancestrais a territórios do estado do Rio de Janeiro e convidados de outros estados. Através dessa iniciativa, os organizadores acreditam ser possível dar início a um minucioso trabalho de mapeamento e reconhecimento dos territórios e seus atores da saúde, lançando a Rede Estadual de Benzedeiras, Raizeiros, Mateiros e Curadores do Rio de Janeiro. Trata-se de uma iniciativa da Coordenação de Equidade em Saúde de Populações Específicas da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e Fundação Oswaldo Cruz, com apoio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. A proposta encontra-se amplamente alicerçada em marcos regulatórios do Sistema Único de Saúde e no amplo debate internacional que deu origem aos tratados e convenções dos quais o Brasil é signatário e reiteram a equidade, a integralidade e a universalidade do cuidado como seus princípios dogmáticos, a sulhear suas ações. Toma como base, portanto, a Carta de Alma-Ata, de 1978, a Constituição Brasileira, de 1988, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, de 1989, a Convenção sobre a Biodiversidade, 1992, as Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, de 2000, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, de 2002, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, de 2006, a Política Nacional do Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, de 2007, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, de 2009, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, de 2010, a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta, de 2011, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, 2012, o Sistema Nacional do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, de 2005, 2015, Conferências Internacionais de Promoção da Saúde e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para 2030, da Organização das Nações Unidas. Considerando tratar-se de conhecimentos e práticas que atravessaram séculos, passados de geração a geração, pela tradição oral, resistindo às investidas hegemônicas da ciência, entendendo-se que a consolidação desta renderá contribuir para a preservação destes conhecimentos dos territórios, seus recursos e suas gentes. Dessa forma, o encontro se propôs a contribuir para fomentar o debate em torno de novos olhares sobre a atenção à saúde, partindo de marcos conceituais distintos, que guardam entre si o objetivo comum de promover a melhoria do bem-estar individual e coletivo. A valorização dos conhecimentos e protagonistas das práticas tradicionais busca alcançar abordagens indissociáveis da interface da saúde com os referenciais sociais, culturais, ambientais e espirituais presentes nos territórios,
onde também se encontram os agentes das instituições de saúde do SUS, em diálogo nem sempre amistoso com estes referenciais. Durante a fase preparatória do Encontro Raízes, foram realizados dezenas de encontros com especialistas, mestres e mestras dos saberes tradicionais de diferentes lugares do Brasil e da Abya Yala. Promoveu-se um ambiente de escuta e confluência para a construção de caminhos mais inclusivos e democráticos na atenção à saúde. De acordo com dados do IBGE, de 2019, 52% da população brasileira acima de 18 anos tem pelo menos uma doença crônica, o que significa que mais da metade da população é fármaco-dependente. Sabe-se a relação das doenças crônicas com as condições do ambiente e estilo de vida. Neste triste momento que atravessa a humanidade, com fortes repercussões no nosso país, vivemos uma crise civilizacional sem precedentes. A transmissibilidade de um vírus de grande potencial de disseminação tem exigido tomada de decisões políticas e governamentais voltadas à proteção das vidas. No entanto, a sujeição da vida e suas relações aos princípios de mercado, associadas ao negacionismo científico, à cosmofobia e à interferência do discurso moralizante dos corpos e comportamentos, tem influenciado as decisões que contribuem para o agravamento da situação de crise em diferentes aspectos. Em nosso país, estamos próximos de alcançar 500 mil de mortes pela Covid-19. Nesse contexto, em que a saúde deveria ocupar um espaço de centralidade e defesa da vida, a fome e a pobreza aumentam de modo exponencial, assim como o desprezo e o abandono dos grupos e comunidades tradicionais, dos excluídos do modelo de desenvolvimento capitalista. Associado a esses fatores, soma-se o avanço de forças contrárias à preservação do meio ambiente, com a expropriação de bens e recursos necessários à manutenção da vida desses povos em seus territórios. Como consequência, vemos deteriorar a qualidade do ar, do solo, das águas e do clima, seja do ponto de vista local ou mais amplamente nos níveis regional e global. Os povos tradicionais, entre os quais os representados neste encontro, desenvolveram sistemas próprios de classificação e uso de espécies nativas, com potencial ainda muito pouco conhecido pela ciência. Da mesma forma, a reprodução de suas práticas amparadas em conhecimentos acumulados ao longo dos séculos e que guardam íntimas relações com os ecossistemas locais também se encontram ameaçadas. O antropoceno, era geológica em que vivemos, caracteriza-se pelos profundos impactos planetários causados pelos humanos. Tendo iniciado há pelo menos 70 anos, o antropoceno já é um dos períodos de maior ameaça à biodiversidade da Terra. Nada menos do que 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção, e muitas delas desaparecerão dentro de apenas algumas décadas. Ainda que o Brasil esteja situado na periferia do desenvolvimento econômico, ocupamos atualmente um dos centros planetários capaz de fazer face ao enorme desafio do envolvimento ecológico para a existência das gerações futuras. Por considerarem uma perspectiva ecossistêmica integrada da saúde, os saberes tradicionais integram este desafio no sentido de reencontrar a liberdade e emancipação para os humanos e não humanos tão ameaçados no presente. Ao longo do processo de constituição do Estado moderno, foi fácil depreciar esses povos e seus saberes, acusando-os de folclorismo, entraves ao desenvolvimento, associando-os à imagem da pobreza, do atraso e do subdesenvolvimento. É preciso reconhecer ainda a influência do racialismo científico em todas as instituições, produzindo práticas e discursos discriminatórios e excludentes ao longo da história. Nos tempos atuais, estes saberes ganham outra linha de força, tornando-se potentes agentes de resposta a essa época, na medida em que a preservação de seus conhecimentos leva ao cuidado com os territórios e práticas de preservação ambiental. Após este encontro, as instituições aqui representadas comprometem-se em contribuir para a construção desta rede, que buscará meios efetivos para a divulgação e valorização desses conhecimentos. O retorno às comunidades guardiãs dos conhecimentos deve ser sempre considerado, já que as condições de possibilidade de transmissão desses saberes passam necessariamente pela defesa de seus territórios e de meios para a sua sobrevivência e autodeterminação. É com muita alegria e emoção que anunciamos o lançamento da Rede Estadual de Benzedeiras, Raizeiros
mateiros e curadores do Rio de Janeiro. Junto aqui queria um momento assim de muito agradecimento, né? O bispo falou que, né, inspirada aqui nas palavras dele, né, que não são só com palavras que a gente vai construir essa rede. Nós estamos há 1 ano e meio fazendo essa construção, e eu queria muito agradecer, né, a todos que participaram desse processo, em especial o nosso maior agradecimento para quem foi fundamental para que esse encontro se realizasse, que são os nossos monitores, e a atuação incansável da professora Samira Lima da Costa, que fez um trabalho de acolhimento e orientação a esses monitores. Eles estão aqui participando do evento até o último minuto, se preocupando em orientar, em cuidar que todos acessem a sala do Zoom, se todos receberam um pacote de dados. É um trabalho que a gente gostaria muito de ter feito ao vivo, olho no olho, mas também a gente, por outro lado, pode contar, né? Podemos, talvez, atingir um universo maior de pessoas com esse ambiente virtual. Mas, então, nosso agradecimento. Eu gostaria rapidamente de falar o nome de cada um deles, rapidinho eu falo aqui, são 32 monitores: a Itamara dos Santos, a Juliana Goulart da Silva, o Rafael Esquiavo, a Samira Ibrahim, a Alana Gabriela Silva, a Ana Beatriz Magrani, o Murilo Luz, a Isabela Silva, a Yasmin Nasri, a Yara Melo, Elisa Veloso, Lucas de França, Geraldo Bastos, Ive Viana de Souza, Milena Mendes, Solomon Iadon, Tatiana Brandão de Carvalho, Milene Teixeira, Daniela Rabelo Paiva, Matheus Matias, Pamela Januário, Lucas de Almeida, Vanessa dos Santos, Ana Caroline Oliveira, Gustavo Rodrigues, Juliana Frontelmo Soares, Rodrigo Chagas, Ashley Williams, Rayana de Freitas, Renata Amorim Fonseca e Janete do Nascimento. Nosso muito, muito obrigada. E também queria agradecer imensamente esse trabalho belíssimo que a Síntese Eventos fez, né, e do apoio incansável da Nayara Alvim e do Camilo Flamarion e toda a sua equipe. Muita felicidade da gente dar início a essa rede nesse momento. Agradecer também a todos os mestres e mestras que estiveram presentes. A pretensão inicial, que era de fazer presencial, um evento que envolve afetos, trocas e muitas vezes coisas que podem ser ditas ou não ditas, dependendo da subjetividade envolvida no momento, superou as nossas expectativas. A participação deles, né, o voluntariado, a disponibilidade para contribuir foi também essencial e foi também um dos pontos mágicos desse evento. Obrigado a todos também. A carta a gente ainda pretende incluir, né, algumas reflexões importantes desse evento, né, pela velocidade dos acontecimentos. A gente também envolvido com o evento, ainda pretendemos finalizar, né, realmente essa carta, e ainda teremos uma facilitação gráfica, né, para contribuir para o registro incrível desse nosso evento. Em breve teremos esse material disponível para todos.